Nesse nome há poder, amém? O Senhor te escolheu para estar aqui hoje, amém? Deus seja louvado. Você escolheu o melhor lugar para estar que você poderia, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Me sinto muito feliz no altar da minha igreja. Estou bem à vontade, bem tranquilo, bem bem à vontade mesmo. Hoje, irmãos, o Senhor ministrou meu coração de forma diferente. Eu gosto de me preparar bem para a mensagem. A minha esposa sabe o quanto eu prezo por isso. Mas essa madrugada, no meu tempo de busca ao Senhor, a primeira vez na minha vida que eu preparo uma mensagem sem falar uma palavra, só ouvindo, só no silêncio, aquela musiquinha no fundo, e o Senhor falando. Alguém já teve essa experiência? Deus falar com você, e você sentir no teu coração aquela presença maravilhosa, aquele conforto, aquela paz, aquela tranquilidade? O Senhor fez isso comigo hoje, amém? Eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos dentro do propósito da bênção patriarcal. Há uma autoridade sobre aquele que é patriarca, sobre aquele que está na liderança, sobre aquele que tem uma unção para realizar algo. Eu quero falar hoje sobre um homem muito importante. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo 34, verso 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Amém? Vamos lá? Deuteronômio 34, 10 diz assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. O que diz depois? Com quem o Senhor falava face a face. Quem gostaria disso? Quem gostaria de pagar o preço que ele pagou? Baixaram suas mãos rapidamente? Não houve outro, É o texto que nos diz que houve, que este homem foi um homem especial. Um homem com características comuns, iguais a nós. Mas uma coisa em particular, que eu quero tratar nessa noite, e que realmente tem muita significância na nossa vida cristã. Bom, antes da gente entrar, eu gostaria de, tem pessoas que gostam de anotar algumas coisas, Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria: alguém muito especial para um propósito muito especial. Quem se sente assim na sua vida? Você acha que tem algo especial? Diga para essa pessoa que está do seu lado aí: Deus tem um propósito na sua vida. Você acredita mesmo nisso? Mas existem caminhos pelos quais nós devemos andar para que esses propósitos possam ser concretizados. Deus quer nos preparar. Deus quer nos ajudar a chegar nessa posição. Então, só para você entender, este homem, ele nasce dentro de um contexto. Eu vou ter que explicar um pouquinho para você o que estava acontecendo na época que Moisés nasce, para você compreender o ponto onde eu quero chegar. O Egito, uma das maiores nações de toda a terra naquela época, tinha toda a cultura, todo o conhecimento, todo o entendimento. Era uma nação temida e desejada, Todos gostariam de de estar dentro daquele movimento, daquela cultura fantástica. Homens muito ricos, muito prósperos, muito inteligentes, sábios, Cheios de tantos entendimentos. Então, houve um momento aqui em que o Egito
virou escravo dentro da sua própria terra. A história conta que um povo lá do Oriente, ajudado, melhor dizendo, por algumas pessoas influentes do Egito que estavam em desacordo com o faraó, eles começam a engendrar um plano para facilitar a entrada desse povo estrangeiro, lá do Oriente. Não se tem muitos detalhes sobre isso, mas esse povo ele começa a entrar no Egito pela parte norte do Egito, começa a tomar conta e começa a se alastrar. Então, politicamente, o faraó começa a perder força e esse povo chamado Ixos, eles tomam conta do Egito. E a história conta, que eles ficaram por volta de 100 anos, entre 100 e 120 anos, dominando, essa terra farta, rica, próspera, abençoada, em que essas pessoas entraram, tomaram a 10ª dinastia de Faraó. Então o Egito estava sendo conduzido por um faraó que não era egípcio. Dá para pensar numa coisa dessa? Eles tinham feito tudo aquilo, tinham prosperado daquela forma, aqui nesse momento, já bem depois de que José já tinha morrido. Então, esse contexto leva um povo, uma nação, que morreu aos milhares nos conflitos, e eles perderam o status de livres, perderam a sua liberdade para um povo estranho. Preste bem atenção nisso, porque isso tem muita importância aqui na nossa história. Mais ou menos por volta de 1500 anos antes de Cristo, então esse período durou mais ou menos uns 100 a 120, 130 anos talvez. Então, esse conflito, irmãos, marcou muito a vida dos egípcios. Coisas que eles gostariam de apagar. Quem tem uma coisa aí na sua vida que gostaria de apagar da sua história, amém? Acontece ou não acontece? Tem muitas coisas que nós gostaríamos de olhar para trás. Esse faraó, que a história não revela o nome, ele foi realmente ridicularizado por ter sido dominado por um povo estranho e perdido, a sua soberania. Depois de um certo tempo, depois de 100 e tantos anos, os egípcios se fortalecem, se levantam e tomam conta de novo da sua própria nação e assumem o poder. E o faraó, eu quero ler com vocês aqui Êxodo capítulo 1, verso 8, para você entender bem. E depois deste momento onde o Egito toma posição de novo, acontece isso. Olha só. E por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não conhecia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver uma guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Então, irmãos, aqui o que está acontecendo? Você já viu aquele ditado que diz que cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça? Aqui, Faraó está preocupado que aconteça de novo. Amém? Então no coração dele assim, olha, não podemos de forma nenhuma permitir que um povo estrangeiro tome conta da nossa nação e nos escravize de novo. Então, irmãos, este é o contexto, que Moisés nasce. Dentro desse texto aqui, se você seguir abaixo desse texto, você vai perceber que Faraó chama as parteiras egípcias e manda fazer o quê? Matar. Se for menino, morre. Se for menina, pode deixar. Por quê? Ele queria impedir que o povo continuasse se multiplicando, Quando Deus falou, cresçam e multipliquem-se e encham a terra, esse povo realmente levou muito a sério isso, Eles se multiplicavam aos milhares, ficavam muito numerosos, e Faraó estava com medo
que isso acontecesse de volta. Só para você ter uma ideia, né, dentro da cultura egípcia, tinha uma coisa interessante. Eles entendiam que o pós-vida, né, na cultura deles, o pós-vida era um local de descanso e tranquilidade que eles ficavam. E quanto mais, irmãos, isso é ficção, tá bom? É só a cultura, tá bom? Isso não é bíblico. Quanto mais lembrados positivamente eles fossem da vida que eles tiveram, mais abençoados e longa seria a sua trajetória lá no pós-vida. É só uma curiosidade, né? Não é verdade isso, tá bom? Pelo amor de Deus, não vão pensar coisa errada. Então, esses egípcios, né, eles entendiam que se o camarada fizesse muita bobagem na sua vida e fosse, né, mal visto e mal lembrado, ele seria exterminado para a eternidade. Então, o que o egípcio não queria era viver uma vida fracassada. Esse faraó, irmãos, estava com seu coração irado, enfurecido e com medo de ser mal visto e visto como um fracassado e de receber novamente o mesmo jugo que uma geração anterior tinha acontecido. Então ele aplica toda a sua ira, toda a sua força, né, tudo aquilo que ele tem para frear, né, essa prosperidade, essa multiplicação do povo egípcio, do povo judeu dentro do Egito, porque ele estava com medo que isso acontecesse de volta. Moisés nasce nesse contexto. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Olhe o contexto onde esse homem nasce: escravo e condenado à morte. Isso não te lembra nada? Se nós fizéssemos, irmãos, uma reflexão sobre quando Jesus te encontrou, como é que você estava? Como é que nós estávamos? Igualzinho a Moisés. Estávamos escravizados pelo pecado e condenados à morte eterna. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa pela qual eu tenho tentado nortear a minha vida. O nome disso é gratidão. Eu sempre digo que hoje eu não tenho nada que eu já tinha antes de Jesus me encontrar, porque foi Ele que me encontrou. Então, isso, sabe o que isso quer dizer? Tudo o que eu tenho foi Ele quem me deu. Este homem, irmãos, ele teve uma trajetória tão fantástica na sua vida, para se tornar aquilo que nós lemos lá no começo, né? Que depois dele, não houve um profeta igual a ele. Mas nós precisamos lembrar aqui, que este homem saiu de um relacionamento com Deus zero. Esse povo estava no Egito por 400 e tantos anos. É bem verdade que eles não ficaram lá como escravos todo esse período, ao contrário de que a maioria pensa. Eles viveram em grande prosperidade, porque ali José criou ali reservou uma área para eles, e eles prosperaram, porque a bênção de Abraão estava com eles, né? Então eles prosperaram, cresceram, se multiplicaram naquele lugar. Então durante muito tempo eles estiveram ali abençoados, mas no período de escravidão, e do tanto contato que eles tiveram com uma cultura politeísta, começaram a se desligar de Deus, começaram a um afastamento. E aí eu queria que o seu radar ficasse ligado neste momento. Como a monotonia, como a rotina pode nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Uma boa e velha amizade, ela ultrapassa os limites do tempo, sim ou não? Essa Deus quer ter conosco. Essa que vence o tempo, essa que vence a distância. Quando esse povo estava no Egito, eles foram se desligando. Olha, existe uma particularidade interessante, que poucas pessoas falam, e eu queria compartilhar isso com você.
A maior parte dos sacrifícios que Israel fazia eram considerados como sagrados para eles. Como eles eram escravos naquele lugar, vocês acham que a cultura judaica era fácil de ser desempenhada lá? Era fácil deles fazerem aquilo que eles queriam fazer? Talvez na sua vida, meu irmão, no ambiente onde você está, no meio das pessoas onde você está, é difícil ser crente. Ou não é verdade? Às vezes há muitas pessoas que criticam, há muitas pessoas que não compreendem. Há muitas pessoas que se levantam contra a sua fé. E às vezes a gente se dá até um pouco abatido, abalado, a gente se deixa um pouco vencer por certas coisas. Esse povo estava ali sobre esse jugo, meus irmãos. Estava ali oprimido, estava ali se desligando, e ao longo de tantos anos, quando chega-se na época de Moisés, eles praticamente mais não compreendiam o que era adorar a Deus. Deus se levanta, irmãos, e declara: eu vou levantar um servo fiel. Quem quer ser esse servo? Você quer que Deus te levante como um servo fiel? Quer que Deus olhe para você e fale assim: esse cara eu confio. Se eu falo para o pastor, por exemplo: pastor, você confia em mim? Ele vai falar: confio, e eu tenho que confiar na palavra dele. Agora, quando Deus olha para o coração de Moisés, Ele não precisa perguntar: Moisés, você confia em mim? Porque Ele enxergava Moisés na íntegra. Ele sabia quanto esse homem era fiel, quanto esse homem era íntegro, quanto o coração dele. Irmãos, às vezes a gente pensa que Deus busca na gente perfeição. Não, Ele busca e Ele enxerga, melhor dizendo, aquilo que você será. Amém ou não amém? Irmãos, quando Deus olha para a sua vida, para a minha vida, às vezes a gente se sente tão indigno, tão frágil, tão sem condições de fazer as coisas. Moisés sentiu muito isso. O pastor falou sobre medo. Eu tenho certeza que ele enfrentou muito medo na sua vida, porque ele começa a desenvolver com Deus um relacionamento, irmãos, que lá na frente, como nós lemos aqui, é aquele relacionamento assim de Deus, face a face. Mas isso não começou desse jeito, isso começou passo a passo, isso começou por causa de uma dedicação. Deus se mostra para ele. Eu estava lendo um comentário de um teólogo bastante importante, né? Dr. Dwight Moody. Ele descreve a vida de Moisés em 3 períodos muito interessantes para se analisar. Moisés viveu 120 anos, e esses 120 anos ele passou os primeiros 40 anos da sua vida achando que era alguém. Os próximos 40 anos ele passou descobrindo que não era ninguém, lá no meio do deserto. E os últimos e melhores 40 anos da sua vida, ele aprendeu o que Deus pode fazer através de um ninguém. Às vezes não nos achamos dignos de fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. E é isso mesmo, irmãos. É assim mesmo que a gente pensa. Quando você sobe num altar para pregar, quando você vai ministrar na sua célula, quando você vai dar uma aula, quando você vai fazer algo para Deus, quanto mais dependente de Deus, melhor. Às vezes, irmãos, vou confessar para vocês uma coisa: eu estava ali, tocando, e eu esqueci o que eu ia pregar. E começou a me dar um friozinho na espinha. Falei para a Thalita ali, assim: olha, eu não me lembro o que eu vou pregar. Talvez, irmãos, essa seja a condição mais adequada para Deus usar a tua vida. Porque nós somos, irmãos, vasos
de barro, a essência e o poder que há em você é derramado sobre você. E se esse barro não tiver, esse vaso não tiver uma rachadura, é melhor ainda, porque daí ele retém a unção. E Deus coloca mais, até que transborde, e Deus coloca mais. Assim Deus foi fazendo na vida de Moisés, irmãos, passo a passo, dia a dia. Ele estava lá no conforto do palácio, né? Foi abençoado, foi encontrado ainda quando menino. Deus, irmãos, traçou um plano poderoso. Esse menino estava prestes a morrer. E eu acredito que quando se Moisés refletiu bem na sua vida, eu acredito que tenha sido este o motivo dele ter sido um homem tão grato a Deus. Porque se Deus não tivesse feito uma intervenção, ele não teria nem vivido. Talvez Deus já tenha salvo a sua vida, amém? Talvez Deus já tenha te dado um livramento que você nem sabe. Você acredita nisso? Você acredita que Deus já estendeu a sua mão sobre a sua vida, mesmo que você não sabia, não merecia, ou não entendia, ou você estava confuso, talvez não estava nem dentro do propósito de Deus? Irmãos, como Deus é misericordioso, como Deus é bom, como Deus transcende o nosso entendimento, como Deus passa dos nossos limites, como Deus usa os seus artifícios, os seus meios, os seus milagres, as suas intervenções para tocar a minha vida, para transformar a minha vida. Então este homem, irmãos, dependendo, naquele momento, onde que ele não tinha um relacionamento estreito com Deus, não conhecia Deus, Deus obrigou ele a seguir um caminho. Quem já passou por isso? Quem já sentiu que Deus te obrigou te encurralou e te jogou para um lado? Você já passou por isso, não? Às vezes, irmãos, Deus sussurra. Às vezes Deus fala. Sabe como que mãe chama a atenção da gente? Quem sabe? Fala o nome completo, né? Às vezes Deus grita, irmãos, para que a gente compreenda. E tem certas situações que nós ficamos encurralados e vamos por uma direção, a última escolha que você faria era aquela. Pode saber que é Deus te empurrando para lá. Moisés passou por isso. Moisés teve que sair fugido de uma condição onde ele estava completamente confortável. Será que você aceitaria bem que Deus te tirasse da posição de conforto? Às vezes isso acontece, irmãos. Sabe o que aconteceu nessa pandemia? Muitas pessoas se superaram e passaram de limites que nem imaginavam, porque se viram em aperto. Amém ou não amém? Irmãos, eu conheço uma pessoa, um amigo. Ele se formou em Direito, e quando a pandemia começou, ele ia fazer o teste da OAB, e as portas se fecharam, e a coisa ficou estreita e ficou difícil, e ele comprou uma moto e começou a entregar coisas. E depois comprou outra, e depois comprou uma van, e hoje ele já tem um caminhão. E eu encontrei ele, me contou essa história. Eu falei, cara, mas e o teu sonho de ser advogado? Ele falou, estou fora. Achei coisa muito melhor. Estou ganhando muito mais, estou nem aí com o advogado. Nem ligo. Sabe, irmãos, às vezes os nossos rumos, eles mudam de direção de uma forma tão incompreensível que você só pode chegar a uma conclusão. Foi Deus. Moisés, ele direciona o seu caminho para, irmãos, pense, a fartura do palácio de Faraó versus a escassez do deserto. Se você perguntasse para você, quer ir para o deserto? Quer não. Irmãos, deserto é lugar de escassez.
é lugar de aperto, é lugar de sede, é lugar de dificuldades, mas também é lugar de Deus. É lugar onde Deus age, é lugar onde Deus está. Aonde você estiver, creia que o Senhor está contigo, creia que não são as circunstâncias, não é azar, não é, irmãos. Há um propósito de Deus na sua vida, e graças a Deus que você não compreende isso, porque senão provavelmente você ia atrapalhar tudo. Quando Deus direciona esse homem para o deserto, irmãos, ele está lá solitário, achando, coitado de mim, ó céus, ó vida, ó azar. O que eu estou fazendo aqui? Irmãos, quantos de nós já não sentimos momentos de solidão? Você já sentiu um momento de solidão? Sabe aquele momento que parece que Deus não está nem aí com você? Ou só eu que passei por isso? Aquelas orações que você faz de desespero, que você não consegue nem falar direito, fala, Deus, não estou entendendo nada. O Senhor é Deus do ouro e Deus da prata. Então, cadê o ouro e cadê a prata? Você passa, irmãos, por momentos estreitos, difíceis, de aperto, de pressão, mas o Senhor nunca te deixou. Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve ali pertinho de você, sempre esteve com Moisés, lá quando ele estava prestes a ser sacrificado lá. Ele atuou lá na vida daquelas parteiras que não obedeceram o faraó e pouparam ele. Ele esteve lá naquele momento onde a mãe colocou dentro daquele cestinho lá, fechou bem bonitinho, deixou lá para a filha de faraó encontrar. Ele estava lá. Quando Moisés foi encontrado, irmãos, olha só que coisa fantástica que eu li esses dias. Dentro da cultura egípcia, o rio Nilo era um rio sagrado. Por que Faraó permitiria que um menino judeu, que era para estar morto, que ele mandou matar, sim ou não? Mandou matar. Por que ele permitiria que um filho judeu, que era para estar morto, fosse recolhido no palácio? Porque o rio era sagrado. E tudo que o rio dava também era sagrado. Olha só que coisa interessante. Então ele não podia rejeitar aquilo, porque aquilo era um sinal dos deuses. Irmãos, se Deus tiver que conspirar ao teu favor, Ele vai fazer isso. Todas as coisas cooperam para o bem, diga assim, para o meu bem, porque eu amo a Deus. Essa palavra é para a sua vida, meu irmão. Receba isso no seu coração. Você não está sozinho, Deus está ao seu lado, Deus está te ajudando, mesmo que pareça que você não tem condições de fazer aquilo que você gostaria, espere. Essa talvez seja a palavra mais difícil de engolir, é quando Deus fala, espere. Eu lembro, irmãos, que na época, sabe aquela época de adolescente, que o camarada parece água de bateria, onde cai e come tudo? Eu chegava em casa com uma fome tão grande. E eu da esquina, eu sentia, a minha avó tinha aqueles fornos de pão, né? Ficava lá fora. E o ventinho levava aquele cheirinho, pastor, de pão quentinho, lá na esquina. O meu estômago chegava primeiro. E quando eu chegava lá, não estava pronto. Ele falou, poxa, avó, por que o senhor não começa mais cedo? Quem já comeu pão quente aí? É bom, não é? Fala sério. Mas depois, às vezes, não dá certo, né? E ela falava assim para mim, ó, quer comer quente, come. Você que sabe. Depois você se vira. E às vezes aconteciam umas tragédias, irmãos. Você quer esperar o tempo de Deus? Ou você quer comer antes? Essa é a pergunta que você tem que responder para você mesmo. Moisés respeitou o tempo, respeitou as fases do processo.
Moisés foi instruído, foi preparado. Deus foi trazendo Moisés para perto dele. Deus não abraçou ele de cara. Ele falou, quando a experiência da sarça ardente é fantástica, porque aquele arbusto ele queimava espontaneamente no deserto. Era uma coisa comum. Moisés já tinha visto aquilo, mas teve uma coisa que chamou a atenção dele: queimava, mas não consumia. Sabe o que Moisés falou? Eu vou até ali para ver. Essa é uma palavra profética para a sua vida. Deus está ali. Quem tem que ir até ali é você. Amém? E quanto mais perto Moisés chegava, eu fico imaginando um misto de medo e de vontade, de curiosidade e de tudo junto, né? É igual quando você fala para a criança, não enfia o garfo na tomada, né? Sabe aquela situação? Você vai, não vai, você sabe que não pode, mas você quer. Moisés estava nesse sentimento. Ele queria, mas tinha medo, mas queria. Então ele começou a se aproximar e foi se achegando, irmãos. E eu vou ler de volta para você o versículo que eu li, estou terminando. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Irmãos, este homem atingiu um nível de intimidade com Deus tão grande, que não adianta você tentar, porque não vai dar, porque falou que nunca mais, né? Não adianta querer ter mais sabedoria que Salomão, também diz que antes e depois não houve outro. Mas para chegar, irmãos, nessa condição, neste momento, para ser na terra o representante de Deus, quando Moisés e Arão chegam até Faraó para declarar, olha, manda o meu povo embora, Deus fala assim, olha, Arão será como você e você será como eu. Irmãos, tem noção do que é isso? Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, você é um embaixador do Senhor. Você é alguém que representa a Deus em alto nível. As suas palavras chegarão mais longe do que você imagina. Haverá propósitos mais poderosos do que você nunca imaginou. Haverá momentos, irmãos, em que você vai dizer uma palavra e você vai pensar depois assim, da onde é que eu tirei isso? O Senhor te deu. O Senhor ministrou. O Senhor derramou sobre você. Ele disse isso aos seus discípulos, olha, não se preocupem. Eles estavam preocupados, mas Senhor, o que nós vamos falar? Você, ó, não se preocupe. Abre a tua boca. Porque eu vou honrar as tuas palavras. Irmãos, Deus honrará as tuas palavras. Enfermos serão curados. Pessoas serão libertas pelo poder de Deus. Você será instrumento de Deus nos lugares onde você estiver. O mal não chegará à sua tenda, porque Deus já deu ordem aos seus anjos a vosso respeito, para vos guardar e proteger de todo mal. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhum mal vai te ameaçar. E nenhuma praga a tua tenda chegará, porque o Senhor é contigo. Irmãos, Moisés morreu. Agora é a sua vez.